O grande escândalo da espionagem põe Brasil e Estados Unidos de novo em confronto. O motivo é a revelação do Fantástico, da Rede Globo, de que a presidente Dilma Rousseff teve seus e-mails, mensagens de texto e telefonemas devassados pela Agência de Segurança Nacional americana. A fonte das informações, mais uma vez, é o técnico em computação Edward Snowden. Hoje refugiado na Rússia, há meses ele vem vazando documentos sobre a massiva operação de espionagem dos Estados Unidos no mundo inteiro. Até agora, essas denúncias produziram muitas declarações indignadas, mas nenhuma medida prática dos governos atingidos. Desta vez, o governo brasileiro ameaça ir além da mera retórica e pode suspender a visita da presidente Dilma a Washington no mês que vem. O impasse se dá em um momento delicado. Os Estados Unidos preparam um bombardeio punitivo contra a Síria, onde o governo de Bashar Assad é acusado de usar armas químicas na guerra civil. E esta semana ainda, o grupo G20 faz uma reunião de cúpula na Rússia, em que os líderes dos países emergentes tentarão discutir com Barack Obama os efeitos da valorização do dólar na economia mundial. Qual deve ser a prioridade do Brasil? Investir nas relações com os americanos ou reagir com medidas duras contra a espionagem e a violação da soberania nacional? De acordo com o chanceler Luiz Alberto Figueiredo, tudo vai depender das explicações do governo Obama, abre aspas. Queremos uma resposta por escrito e daí vamos ver a reação que adotaremos. Fecha aspas. Para falar do escândalo da espionagem, de seu impacto nas relações entre Brasil e Estados Unidos, recebemos José Augusto Guilhom Albuquerque, professor de Relações Internacionais da Faculdade de Economia da USP, pesquisador da Unicamp, e Vitor Schincariol, professor de Economia e de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Sejam muito bem-vindos. O Brasil está na posição de vários outros governos, que é essa, digamos, bizarra, né? De saber que foi vítima de espionagem e ter de fazer algum tipo de reação. E qual é? Tem alguma eficiência nessas ameaças que o governo brasileiro fez aos Estados Unidos? Depende de qual é o objetivo, né? Se o objetivo for, dar uma demonstração de que nós temos um inimigo externo muito poderoso, que nós estamos sendo atacados, nós precisamos nos reunir em torno disso e esquecer os assuntos internos, então pode ter um efeito que esse vai ser um efeito interno. Mas do ponto de vista externo, não há nada que faça demover os Estados Unidos do que eles estão fazendo. Não. E isso a China sabe, a Rússia sabe, os países europeus sabem, eles fazem protestos formais de caráter diplomático, tem que ser feito, né? Mas não levam isso adiante. E o Brasil tem interesses importantes em jogo no G20, no Conselho de Segurança da ONU e nos Estados Unidos. Quer dizer que então tudo continua do mesmo jeito. Você concorda? Eu concordo. Eu acho que um tema a ser ressaltado numa eventual nota que o Brasil possa fazer é o fato de que os servidores de internet que servem ao Brasil, em sua maioria, residem nos Estados Unidos, na Califórnia particularmente. E os cabos que ligam a comunicação de internet do Brasil ao mundo passam pelos Estados Unidos, né? Acho que um outro elemento interessante a destacar nessa história é que há uma certa fissura na inteligência norte-americana a ponto de um indivíduo como Snowden divulgar essas informações na comunidade internacional. Quer dizer, demonstra que a inteligência americana... Será que é uma fissura ou é o lobo solitário, como se apontou várias vezes? Eu acredito que a presença desse lobo solitário ela já é um indicativo de alguma fissura. Porque o sistema norte-americano costuma ser muito monolítico na escolha de seus quadros, não é? Mas ele era um prestador de serviço, né, para uma empresa terceirizada, não era exatamente um funcionário da Agência Nacional de Segurança, né? Será que isso não faz alguma diferença? Sim, ele tinha acesso, porém não era um funcionário estratégico da inteligência? Veja, eu acho que há um outro aspecto que eu acho que é mais importante. A questão é, qual é o interesse do Brasil? O que é mais importante hoje para o Brasil? Eu acho que, em primeiro lugar, está, digamos, a transição da ordem internacional, na medida em que os Estados Unidos estão perdendo credibilidade externa, têm dificuldades, inclusive, para manter esse papel de primazia militar, né?
E está tendo que enfrentar uma outra superpotência em crescimento. A China ainda não é uma superpotência, mas vai ser em breve, né? Então, isso provoca uma certa instabilidade. Isso é uma questão. A outra questão muito forte é a questão da estabilidade financeira internacional, na qual nós estamos todos no mesmo barco. Nós, a China, a Rússia, os Estados Unidos, todos os países emergentes. Então, se estamos todos no mesmo barco, e a Europa também. Não é hora de fazer marola. Entende? Então, mas é interessante que naquelas, né, nos slides que apareceram da inteligência americana oferecendo informações lá para os seus funcionários sobre o que eles tinham obtido, a pergunta que aparecia lá era: o Brasil é amigo, inimigo ou um problema? Será que a nossa diplomacia dá sinais tão confusos que os americanos não sabem exatamente o que é que nós somos deles? Do ponto de vista econômico, o Brasil é um grande parceiro dos Estados Unidos, num eufemismo, é claro, né? Porque os Estados Unidos têm muito mais investimentos aqui, os Estados Unidos têm um controle indireto da rede de comunicações pela internet, a nossa política fiscal e monetária depende da política fiscal monetária deles, mediante a taxa de juros. Então, é claro que parceiro comercial é um eufemismo. Os Estados Unidos eles têm uma preponderância econômica muito maior aqui do que, evidentemente, nós em relação a eles. Então, acho que é nessa perspectiva que o país deve ser enquadrado. Os Estados Unidos é um aliado importante, mas não é o único. Quer dizer, a diplomacia americana não pode também submeter a política norte-americana de uma forma muito gratuita, barata. Quer dizer, acho que uma boa estratégia, a estratégia que vem sendo mantida, é buscar mais parceiros comerciais, olhar mais para o Mercosul. O Brasil exporta muitos manufaturados para o Mercosul. Quer dizer, não ficar refém da política norte-americana, né? Sim, mas eu pergunto como é que eles nos veem hoje? Ou se essa dúvida é só pro forma, somos amigos, inimigos ou um problema? Não, essa dúvida é uma dúvida que nós todos temos, não é? Quer dizer, não em relação à sociedade, né? Mas em relação ao governo, o governo tem tentado mostrar claramente que ele se sente mal na relação com os Estados Unidos. Esse episódio, ao meu ver, ele não tem nenhuma razão para ter a dimensão que ele está tendo. E, sobretudo, de colocar em risco essa visita de Estado, que é a primeira que é feita, a única deste ano, nos Estados Unidos, é a primeira que a presidente Dilma está fazendo aos Estados Unidos, e na qual se buscava ter uma agenda positiva. Uma agenda positiva é uma agenda na qual você coloca as prioridades em primeiro lugar. Será que é prioritário para o Brasil mostrar que os Estados Unidos estão nos espionando e violando a nossa soberania? Não estão violando a nossa soberania. Não estão violando. No caso do México, de fato, eles tinham até lido mensagens por SMS, não é? Isso viola a soberania? Quer dizer, o Snowden está violando a soberania dos Estados Unidos? O Greenwald está violando a soberania dos Estados Unidos? Não estão violando. Eles estão fazendo espionagem, que é o que os Estados Unidos estão fazendo também. Mas isso aí é uma questão de pouca importância, na medida em que nós não somos alvo. Imaginar que nós somos um alvo prioritário de espionagem dos Estados Unidos é ridículo. Você acha que estamos nos dando muita importância? Não, demasiada. Do ponto de vista, por exemplo, um dos argumentos que o governo tem usado, que é mais o ministro da Comunicação, o Paulo Bernardo, é de que, na verdade, o que eles querem é espionar comercialmente os nossos segredos tecnológicos e os nossos acordos comerciais. O Brasil, nos últimos 10 anos, não fez nenhum novo acordo comercial, não está negociando seriamente nenhum acordo comercial, e não há segredo nisso. Acordos comerciais são feitos de uma maneira mais ou menos pública, né? E, evidentemente, não vai ser a nossa tecnologia aeroespacial que eles vão querer roubar. Não há. A China, que é objeto, evidentemente, de espionagem americana, como os Estados Unidos são. Como é que eles trataram disso recentemente? Tiveram uma reunião, os dois presidentes, na qual essa questão foi tratada, mas foi tratada diretamente. Imagina se, assim que estourou essa história da espionagem, o presidente chinês disse, não brinco mais, não vou lá. Quer dizer, eu acho que está se dando muita importância a essa questão, e a única razão que eu posso ver, a minha hipótese, é que isso é um pouco de você criar uma diversão interna para uma situação que não está muito boa para o governo. Talvez o ministro Manteiga seja mais preocupado, já que todos estão indo para a Rússia, o presidente Dilma já está lá até, lá, aliás, onde o presidente Putin escondeu o Edward Snowden, e Obama e todo o grupo do G20 a pressionar o presidente dos Estados Unidos a tirar com muito vagar os subsídios da economia, que é o que já está afetando
o dólar. Ou seja, Obama, com tantos problemas, tem cabeça para tratar disso? Temos chance de também pôr essa agenda na frente do presidente Obama e ter uma resposta positiva? Eu discordo parcialmente do que o professor disse, porque na medida em que é permitido um acesso a um e-mail, a um correio eletrônico privado do presidente da República, eu acho isso um fato grave. Eu acho isso uma violação. Não é que eu acho, isso é uma violação jurídica, né? Eventualmente os presidentes trocam informações importantes, confidenciais, inclusive por e-mail. Mas eu creio que esse fato que ocorreu, ele nos deva caminhar para a discussão de uma situação que é a maneira pela qual a informação transita hoje via internet, que é uma maneira que privilegia os Estados Unidos em última instância. Porque, repetindo, eles têm uma boa parte dos servidores. O Google tem uma relação com os Estados Unidos, com o governo americano, eventualmente entrega informações ao governo norte-americano. Eu acredito que o fato de que a agência de inteligência americana ou de segurança estatal tenha conseguido acesso ao correio eletrônico da Presidente da República me parece um fato mais ou menos grave, que nos deve colocar a seguinte questão. Devemos repensar a organização da internet tal como ela funciona hoje? Porque, digamos que as informações não fossem de segurança nacional, mas a questão é, então, se eles acessam o e-mail da presidenta, com certeza eles acessam outros tipos de informação também que possam ser de mais segurança nacional. Então nós temos que questionar a maneira como a internet está organizada hoje. Sim, então nós temos que questionar a maneira como nós temos a nossa defesa cibernética. Sim. Aparentemente não temos nenhuma. Quer dizer, se sim. o e-mail... Veja bem, vamos separar as coisas. Pelo que se sabe, por enquanto, afirma-se que há uma violação do e-mail do presidente mexicano, mas não em relação ao presidente Dilma. O que se viu, o que se demonstrou, é que o assunto dela foi tratado em reuniões internas de treinamento. Que eles conseguem obter, digamos, as conexões. Ela ligou para quem ligou, os outros ligaram para quem, né? Eles conseguem identificar pelos números de telefone, pelos IPs de computadores, quais são os contatos mais frequentes entre este computador e os de assessores, entre esses assessores e de quem mais. Aparentemente é isso. Não foi divulgado o conteúdo de nenhuma das mensagens. Mas também não sabemos se eles tiveram ou não acesso. Eles estavam comemorando sucesso. São coisas completamente diferentes. Né? Quer dizer, porque eu ainda não vi, por exemplo, provas de que o que foi alegado pelo aquele repórter Greenwald, que o grande objetivo deles é fazer espionagem industrial no Brasil. Mas onde é que está isso? Ele diz a palavra dele, tá certo? Contra a palavra do governo americano. O governo americano tem razão para mentir nesse assunto, para mentir e esconder os fatos. Ele, nós supomos que não. Mas não apresentou nenhuma coisa. Agora, veja bem, o que eu acho mais grave nisso é que a nossa inteligência seja tão incompetente e que não se blinde digamos, a correspondência privada do presidente, ou a correspondência oficial menos ainda. Então, mas será que ela é blindável? Talvez os mecanismos tão poderosos, os meios tão poderosos de que os Estados Unidos dispõem para acessar essas contas não permita que nenhuma blindagem eficiente, né? E nós poderíamos fazer a pergunta reversa. Nós já tivemos acesso ou conhecimento de que alguma agência de inteligência acessou o correio eletrônico do presidente norte-americano? Não temos esses dados. Se tivesse, o Snowden teria usado. Isso significa que o sistema deles é muito mais seguro que o nosso. Inclusive internamente lá. Exato. Mas é possível também que eles consigam achar se for necessário. Mas eu gostaria de saber o que vocês imaginam que possa acontecer nessa reunião do G20, uma vez que os países emergentes têm uma agenda concreta com o presidente Obama, que por sua vez está olhando para o Oriente Médio, onde ele tem de decidir se ataca ou não a Síria, e se o Congresso americano dá ou não autorização para ele. O que pode se imaginar dessa reunião na Rússia? Olha, eu acho que o contexto dessa reunião é um contexto extremamente difícil, em que a questão realmente mais importante, que é da estabilidade e da segurança financeira global, não é que fica em segundo plano, corre o risco de ficar difícil por causa de questões como essa. De um lado, já houve um certo estranhamento, haveria uma reunião prévia, imediatamente prévia, entre o presidente Obama e o presidente Putin. Ela foi deslocada para uma reunião, um outro tipo de reunião que vai ser feita durante o G20. O governo brasileiro já disse que o principal ponto a ser levantado pela presidente vai ser essa questão da espionagem, da segurança, etc.
Então, ou seja, o câmbio foi para segundo plano. Pois é, mas não é nem a questão do câmbio, não é nem a questão do câmbio. A questão principal é, os Estados Unidos estão mudando a sua política econômica, a direção da política econômica nesse momento. Eles já anunciaram que vão fazer isso, e isso vai ter consequências para a economia do mundo inteiro. Como é que isso vai repercutir na economia chinesa, na economia europeia e, por conseguinte, na economia brasileira? Então, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Isso que eu usei essa expressão. Estamos todos no mesmo barco nessa questão, portanto, não vamos fazer marola, vamos tentar o mínimo de entendimento. Mas eu vejo com dificuldade, eu gostaria que o Brasil contribuísse positivamente para isso, fosse falar com uma agenda positiva. Fosse, por exemplo, manter... Eu acho que o Brasil tem tido uma posição ímpar nessa questão, que ele nunca foi capaz de ter anteriormente, que é de ter, de um lado, a possibilidade de contribuir para a segurança global financeira junto com os BRICS, os partidos emergentes, etc., países emergentes, etc. E, de outro lado, tem uma plataforma de reformista, digamos assim. Quer dizer, insistir que tem que mudar as regras no FMI, insistir que tem que mudar as regras no Banco Mundial. Mas tudo isso não pode ser atravessado pela Síria, que é muito premente, ou seja, o Brasil também pode se posicionar lá, diante do presidente Obama, contra ou a favor o ataque? O que você espera desse ponto? Eu acho o seguinte, são dois temas de importância diferentes. Não creio que não daria um peso para essas importâncias, porque se há uma eventual guerra, as pessoas vão falecer na Síria. Então, eu acho que são dois temas cruciais. Do ponto de vista da política monetária, eu discordo um pouco do professor, no sentido de que essa expressão, nós estamos no mesmo barco, ela pode ser um pouco errônea, porque a decisão da taxa de juros norte-americana, ela afeta o mundo de maneiras diferentes. No caso nosso, ela vai levar uma desvalorização do câmbio, do real, né? Já levou, né? Está levando. 10% até aqui, desde o começo do ano. Isso. E na medida em que o Fed interrompe o seu programa de compras maciças de papéis, a economia norte-americana vai enxugar. Isso tem impacto na economia mundial, tem impacto nas exportações brasileiras. Então, na verdade, o sistema é um pouco mais hierárquico, o sistema econômico atual. Não é que podemos até estar no mesmo barco, mas o manche está com o Fed, né? E quanto à Síria, eu acredito que a diplomacia brasileira tem que se colocar de uma forma firme contra a agressão, contra eventualmente uma guerra contra a Síria. Mas no G20? Não no G20, mas nas próximas rodadas. Né, É que eu acho que o Brasil mistura os canais. O G20 para discutir a questão financeira internacional. Essa questão da mudança na economia americana, ela tem que ser discutida lá. Claro. Porque os Estados Unidos não estão mais sozinhos. Quando eles precisarem, eles chamaram os outros para ajudar a sustentar a economia europeia e a economia americana. E a China foi ajudar, e ajudou bastante, tá certo? E o Brasil participou disso. Mas a questão da Síria, de fato, atropelou essa agenda. É que vai haver uma reunião dos BRICS não é um lugar semana também. Não é um lugar para isso. É isso que está. Quer dizer, você insistir nessa questão, que é uma questão que não tem solução, quer dizer, a solução para essa questão, ela passa pelo Conselho de Segurança e passa por 5 países. E não pelo G20. O G20 não tem nenhum peso específico. Já na questão financeira tem. É preciso discutir com os Estados Unidos qual é o timing que eles vão ter para fazer isso. Agora, nós também não podemos esperar que os Estados Unidos sacrifiquem a economia deles simplesmente em nosso benefício, como nós não faremos também isso em benefício dos Estados Unidos. Agora, o que eu não entendo, Vitor, é o seguinte: o que o governo vinha dizendo há 2 ou 3 anos era estão nos desvalorizando o dólar, estão valorizando demais o real e nós precisamos desvalorizar o real. Agora que desvaloriza, não, agora está não dá. De fato é porque o Fed tem um manche da economia global, né? Isso tem um impacto inflacionário de curto prazo na economia. A cada ponto em que o real se desloca em relação ao dólar, isso no curto prazo tem um impacto nas taxas de inflação. Isso politicamente é muito ruim para o governo. Você não sei, você acha que os Estados Unidos, evidentemente, ele mexe a economia deles e o mundo se mexe junto, mas a China também. O Brasil é o contrário, né? O Brasil pode se mexer bastante, dificilmente vai atingir, a não ser numa crise como houve em 1989, 90, né? E todo mundo ficou contaminado. E todo mundo veio ajudar, tá certo?
Agora, eu não acredito que o objetivo americano seja desvalorizar a moeda brasileira. Não é mesmo, porque a economia brasileira é pequena em relação à economia mundial como um todo. A economia brasileira não é grande. Se nós compararmos, por exemplo, com a economia norte-americana, de 14, 15 trilhões de dólares, né? A economia brasileira tem o quê? 2 trilhões de dólares, ou perto da chinesa também. Mas a política norte-americana... 1% do comércio mundial. Já havia aquela ideia de que nós vamos mudar a geografia econômica do mundo. Com 1% contra 99%. Vai ser difícil. Mas eu gostaria de saber de vocês quais são as apostas que estão sendo feitas para a decisão do presidente Obama com relação à Síria. Ou seja, com ou não o apoio do Congresso, ele ataca, como, digamos, as declarações dele indicavam, ou as divisões internas são tão grandes que ele não tem clima político para isso. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Uma parte do mundo está reunida na Rússia, lá também estará o presidente Obama para discutir questões econômicas, mas o que paira sobre eles todos é a questão da Síria e a decisão do presidente Obama de atacar em retaliação ao ataque com armas químicas que o governo teria feito. Eu pergunto, vocês acham que ele vai até o fim nessa decisão? O Congresso americano vai apoiar? Se não apoiar, ele vai manter essa decisão ou não? Qual é a aposta que vocês fazem neste momento? Olha, eu acho muito difícil apostar, primeiro porque já dentro do próprio governo Obama existe uma divisão. Basicamente, aqueles que continuam com o pé, os dois pés no Oriente Médio, eu acho que essa é a parte mais importante do mundo e deve ser dada toda a atenção possível, e aqueles que acompanham ele no chamado pivô para a Ásia, que acham que os interesses comerciais, de investimento e militares dos Estados Unidos devem se deslocar para lá e se desfazer um pouco desse Oriente Médio estendido, né, que vai até o Paquistão. Né? Bom, essa é uma coisa. A segunda coisa, o governo estava dividido. Parece que o Conselho de Segurança queria uma ação imediata, enquanto que os outros setores, o Departamento de Estado, etc., queriam ir com mais calma. Hoje eu vi uma pesquisa de opinião que mostra que o país está todo dividido, mas 60% contra e 40% a favor. Está dividido na população, está dividido em todas as classes sociais e as classes de idade, está dividido dentro dos partidos. O Partido Democrata está mais contra, os que são republicanos são mais contra e os independentes mais contra ainda. Então, veja, normalmente eu diria que se um presidente americano quer ir à guerra, ele não consulta ninguém. E acho que essa consulta é um pouco para ganhar tempo, mas para ter uma saída honrosa. Pelo menos. Pode ser, porque também ficou nessa situação parecida o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, o David Cameron, que também não conseguiu o apoio lá, aparentemente só François Hollande dispensou o apoio da Assembleia Nacional, né? Qual é a sua aposta? É claro que para o Obama existe um background que ele é um democrata. Então, uma eventual decisão dele de praticar uma guerra contra a Síria tem um custo político alto, porque ele foi eleito por uma parte do eleitorado que certamente é mais pacifista, que existe essa parte do eleitorado, como o professor mencionou. Né? Eu creio que o Congresso norte-americano tem uma chance de votar a favor da agressão contra a Síria. E a partir daí, se isso se materializar, o que nós temos que discutir é se os Estados Unidos vão atravessar mais uma vez o Conselho de Segurança da ONU, tal como foi feito contra o Iraque, né? Caso que seria extremamente grave. E, inclusive, à luz da história, porque esse tipo de intervenção, de postura do governo norte-americano não tem se mostrado a mais sadia para a resolução dos problemas do Oriente Médio. Né? Inclusive, existem denúncias e existem fontes que acusam que o próprio governo norte-americano está alimentando a guerra civil na Síria. Né? De forma que é uma questão que nós não sabemos ainda porque não foi votada, mas se o Congresso aprova a agressão contra a Síria, nós temos que fazer uma reflexão crítica sobre a posição que os Estados Unidos vão tomar em relação ao Conselho de Segurança, porque eventualmente a Rússia e a China vetem. Não, eu queria saber por que seria agressão contra a Síria, não contra o governo Assad. Porque os civis morrem. Os civis são os principais prejudicados. Toda vez que a OTAN... O problema é que já estão morrendo, já morreram 100 mil, né? Dois lados, até aqui dos dois lados. É trágica a situação e complicada. Gostaria de começar todo o programa de novo só para falar sobre a Síria, mas por enquanto agradeço muito, Guilhom, sua participação aqui no Entre Aspas, Vitor, e você também que nos acompanhou até aqui. A gente volta na quinta-feira.